Olá, sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos à disciplina de Sociologia da Educação. Essa é a nossa aula de abertura. Eu me chamo Nilvanete Gomes de Lima, mas vocês podem me chamar de Nilva. Esta disciplina será ministrada para o curso de Licenciatura em Matemática EAD do campus IFMA São João dos Patos. Os processos educacionais são fundamentais para qualquer sociedade. Você já parou para pensar nisso? Quando menciono a importância da educação, não estou me referindo apenas à formação de profissionais, mas, sobretudo, à construção de cidadãs e cidadãos. Quando um povo se preocupa com esta temática, tem resultados que alcançam desde a simples postura de não jogar papel no chão até a maior eficácia e eficiência das suas relações econômicas. Por isso, discutir a educação e seus processos de maneira crítica é indispensável. Uma educação democrática e inclusiva deve promover a equidade e a igualdade de oportunidades, além da valorização das diferenças humanas, contemplando assim as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Portanto, implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola, nos sistemas de ensino e na sociedade em geral, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todas, de todes e de todos. Vamos lá, sejamos protagonistas dos processos educacionais mais democráticos. Eu gostaria de conversar inicialmente com vocês, antes de apresentarmos o plano da disciplina, sobre um poema de Manuel de Barros. Eu gosto muito de Manuel de Barros e gosto muito desse poema, O Menino que Carregava Água na Peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na paneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde, botando chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra-flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda, vai encher os vazios com suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. O convite nessa disciplina é que, assim como esse menino que carregava água na peneira, no processo de formação de vocês como professoras e professores, vocês também vejam a vida nos seus despropósitos, que vocês encham os vazios com as peraltagens de vocês e que no futuro vocês sejam amados por algumas pessoas, porque os despropósitos de vocês vão trazer propósitos à vida de muita gente. Então vamos lá, vamos começar com a apresentação do nosso plano de ensino. A nossa ementa é uma ementa longa para uma disciplina de 45 horas.
que vai desde a imaginação sociológica, apontamentos sobre a sociologia como ciência, suas origens e sua relação com a educação, teoria sociológica clássica e seus principais pressupostos sobre a educação, enfoques teóricos contemporâneos em sociologia da educação, os paradigmas do consenso e do conflito, análises sociológicas contemporâneas sobre educação com ênfase no contexto brasileiro. Ufa, muita coisa, né? Mas nós temos um objetivo geral, mais do que minimizar cada uma dessas temáticas. Nosso objetivo é desenvolver, através da instrumentalização teórica, uma visão crítica em relação aos fenômenos da realidade social em geral, refletindo, em particular, sobre como a experiência educacional é historicamente construída. Nós temos, então, numa disciplina de 45 horas, 3 unidades. A nossa primeira unidade fala sobre a sociologia clássica e contemporânea e as contribuições para a educação. Nosso primeiro objetivo nesta unidade é localizar a educação como um dos objetos sociológicos no contexto de surgimento e institucionalização da sociologia como ciência. Depois, conhecer os conceitos básicos, as abordagens teóricas clássicas e contemporâneas da sociologia da educação. Por último, compreender sociologicamente o papel da escola nas sociedades contemporâneas. A nossa unidade 1, é a maior de todas. Nós temos aí 12 itens. Nesses 12 itens, nós falaremos desde o contexto histórico e social, que coloca a sociologia como uma ciência da sociedade, passando por Augusto Comte, por Harriet Martineau, talvez um nome que vocês ainda não tenham escutado, porque ela tem sido chamada para a cena mais recentemente como a primeira socióloga esquecida aí pelo masculinismo científico, Durkheim, Weber, Marx, mais modernamente Gramsci, Althusser, Foucault, Bourdieu e Paulo Freire. Na unidade 2, Educação Universal, Laica e Democrática, que é uma pergunta e não uma afirmação, nós pretendemos entender que o direito universal à educação é uma conquista da democracia. Compreender a questão do currículo a partir de um olhar crítico que permita uma utilização consciente na prática educativa e refletir sobre as consequências de uma escola sem partido para a construção de um currículo crítico. Quais são os conteúdos dessa segunda unidade? Nós vamos falar sobre o direito universal à educação e as lutas por uma escola democrática, Estado e políticas educacionais no Brasil e a invenção de uma escola sem partido, currículo escolar e relações de poder, e um novo currículo que desconstrua estruturas de dominação. Até porque educação não é mercadoria. A política pública educacional não está à venda. É universal e é direito de todas, de todos e de todos. A unidade 3, a educação como transformadora da sociedade, também é uma pergunta. Nosso objetivo é adotar uma postura fundamentada em um pensamento crítico sobre a colonização e a colonialidade, compreender que a colonização e a colonialidade trouxeram visões de mundo diferentes das que já existiam nas sociedades colonizadas, e refletir sobre a questão da diversidade escolar e da garantia do direito à igualdade e à equidade no âmbito da diversidade. Nosso conteúdo da unidade 3 fala sobre as relações étnico-raciais na escola, as relações de gênero na escola, o multiculturalismo na escola e a educação de jovens e adultos como exemplo de resistência. Nossos procedimentos de ensino estão baseados na participação em atividades presenciais, na leitura e na interpretação de artigos científicos, na assistência de vídeos indicados, na resolução de atividades no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, na resolução de avaliações presenciais e na troca de muitas ideias. Nós faremos aí algumas avaliações
Na primeira unidade, nós temos a elaboração de uma resenha crítica. Na segunda, um estudo dirigido. E na terceira, um fórum avaliativo, mais uma atividade prática, que vai ser a pesquisa de campo com uma ou um docente de matemática. Depois, nós temos uma atividade presencial, que é o mapa mental em equipe. Por fim, para quem perdeu uma dessas avaliações, nós temos a reposição, que é uma avaliação com questões fechadas e abertas. Para quem ficou ainda precisando de nota, nós também temos a avaliação final, que é uma avaliação também com questões fechadas e abertas. E por último, para quem precisa refazer a disciplina, nós temos o repercurso com a elaboração de uma resenha crítica. Quais são os recursos que nós vamos utilizar? Artigos científicos, o AVA, vídeos, videoaulas, pesquisa de campo e, mais uma vez, diálogos no plural mesmo, porque não se constrói uma disciplina como Sociologia da Educação sem que a gente possa dialogar com os nossos pares, comigo, com os tutores. Então, o convite principal a vocês é que dialoguemos. Essas são as referências principais da nossa disciplina, mas existem outras no nosso plano de ensino. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem ficado comigo até aqui e dizer que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Quem diz isso é Paulo Freire, mas essa frase de Paulo Freire tem tudo a ver com o poema que nós acabamos de discutir. Sejam bem-vindos e muito obrigada.